Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores oficiais militares estaduais da Força Invicta. Vamos agora dar início à nossa sexta live da Terça Jurídica. Como convidado, o Coronel Adelcio Guimarães de Oliveira. Vamos esperar aqui adentrar a bancada para fazer o convite. Vamos ver se dessa vez estamos enfrentando um pequeno problema de ordem técnica. O Coronel Adelcio aqui adentrou. Dessa vez vamos conseguir. Está tendo alguns probleminhas lá na conexão com ele. Vou encaminhar, Coronel. Vamos aí. Aceita o convite. Liga a câmera, Coronel. Se estiver dizendo a câmera desligada, vai ali onde tem a câmerazinha, clica para ver se ela está desligada. Boa noite, Dequex. Temos uma missão para você na próxima semana, hein? Você que vai fazer a apresentação do Coronel Adelcio. Coronel, não está chegando mais uma vez. Deixa eu encaminhar. Segue sem. Vou enviar a solicitação. Não foi ainda. Boa noite, Dequex. Está tendo um probleminha de ordem técnica. Vou tentar aqui mais uma vez. Enviei mais uma vez o convite, Coronel. Não foi. Não foi o convite ainda. Senhoras e senhores, eu estava conversando aqui nos bastidores com o Coronel Adelcio. Está havendo algum tipo de problema de ordem técnica lá ou com o Instagram dele ou com o smartphone e está pedindo para que ele acione, ligue a câmera. Ele recebe o convite quando é feito, aceita o convite, só que ele está recebendo uma mensagem, né, que não está conseguindo ligar a câmera. Infelizmente, né, seria aqui uma noite de muito aprendizado. Já tem bastante tempo, né, o Coronel Adelcio Guimarães de Oliveira foi meu corregedor-chefe nos anos de 1999 a 2000. Tem muito a falar sobre corregedoria de polícia militar, a importância, justamente o tema, a importância das corregedorias no resultado do serviço de segurança pública prestado pelas corporações militares, ou seja, a polícia militar, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Infelizmente, estamos enfrentando esse problema. Vou tentar aqui, né, mais uma vez, mas de antemão pedimos as desculpas a todos. E se não conseguir, não vamos aqui, já são 8 horas e 12 minutos, já estamos aqui há mais de 25 minutos tentando esse acesso. Caso nós não consigamos fazer... Aí, convite do Coronel Adelcio, acho que agora vai, viu? Ele agora que me convidou. Transmitir via Del. Pronto. Vamos inverter agora. Eu acho que vai agora, hein? Enquanto eu falava aqui, deixa eu ver. Aí, agora vai. Agora. Muito bom, Coronel. Agora a câmera está invertida. O senhor precisa colocar no modo selfie. Aperta aquele sinalzinho para inverter. Tá filmando aí o fundo, tá filmando aí a cadeira aí da frente do senhor. Acontece. Isso acontece tem aquele sinalzinho trocado, né? Que é assim, duas setinhas.
né, que é para poder inverter a câmera. Tá aí vai estar na tela do senhor, só o senhor procurar. Tem um microfone, tem a câmerazinha, parecendo a câmera filmadora, e tem aqueles 2 sinais. Isso, Agora. muito bom. Pronto. Isso, comandante, isso só acontece quem faz, né? Quem faz ao vivo, vai entender essas coisas. A conexão aí. O senhor inverteu novamente a câmera. Outra vez, pronto. Isso, tudo tranquilo. Acho que o Guimarães deve estar dando risos aí a não poder mais, né? Não, eu tenho certeza que agora sim, mas antes não. Eu tenho uma certeza que antes ele estava preocupado. Meu Deus. Então meu amigo. Vamos acalmando assim um pouquinho. Eu primeiro dizer uma boa noite para o senhor. Né? Boa noite, amigo. Boa noite. É uma grande satisfação ter o nosso ilustre associado, o Coronel Adelso Guimarães de Oliveira. É o primeiro associado da Força Invicta que comparece aqui na bancada virtual para participar de uma live da Força Invicta, nesse projeto Terças Jurídicas, que é um projeto que foi entabulado, ele começou no ano passado, Coronel. A pandemia veio, nos afastou dos associados por os motivos que não precisa nem explicar, e inventamos esse modo de nos comunicarmos com os associados. Avançamos neste ano com um projeto para debatermos todos os temas que são atinentes à atividade do militar estadual, temas que nós trabalhamos no nosso cotidiano para poder avançarmos os direitos dos nossos associados e aqueles temas também que são palpitantes, que acontecem no nosso cotidiano. Então, com isso, eu convidei o senhor desde dezembro, avisando aqui a todo mundo que o Coronel Adelso Guimarães de Oliveira ele aceitou de pronto, como todos os demais convidados, desde dezembro, esse desafio não, que para ele vai tirar realmente de letra, os senhores vão ver, né? E para poder fazermos uma das 8 lives da Terça Jurídica. E o tema da noite é justamente aquele que ele conhece porque ele foi o segundo corregedor, digo eu, o segundo corregedor, quando a corregedoria se implantou como um órgão, não um órgão independente, mas um órgão não anexo ali do QCG, ali na Pituba, que permanece até hoje, na Rua Amazonas, número 13. E eu cumprimento também o Coronel Augusto Magnavita, que foi meu comandante de pelotão na academia, o atual corregedor, chefe da Corregedoria Geral da Polícia Militar. Então, nessa noite, os senhores serão brindados com a palestra do nosso Coronel Adelso Guimarães. Coronel, eu vou fazer aqui uma leitura de um breve currículo do senhor. Eu não vou me alongar, não. Já questões de ordem técnica, já levamos uns 25 minutos da paciência dos amigos do senhor, que com certeza tem limite, né, que estão aqui presentes. Então, o Coronel Adelso Guimarães de Oliveira é coronel reformado da Polícia Militar da Bahia, advogado, palestrante, membro pesquisador do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Enquanto esteve no serviço ativo, o Coronel Adelso desempenhou diversas funções, mas eu vou separar aqui as de maior destaque, tanto da área operacional como da área administrativa. O coronel comandou o 16º Batalhão, quando ele ainda tomava conta de metade da nossa orla aqui da capital, começava ali na Praia do Flamengo, né? Nem existia muito a Praia do Flamengo, ia até a Curva da Paciência no Rio Vermelho. Comandou o 5º Batalhão, Centro Administrativo, Cajazeiras, Pirajá, todos esses bairros aí, né, que na verdade a capital ela era dividida em somente 5 batalhões, né, não é essa formação que é hoje. Foi corregedor-chefe da Corregedoria da Polícia Militar, coordenador, né, de operações de bombeiros militares, a época em que o bombeiro ainda não era independente, o bombeiro fazia parte da PMBA, então nós tínhamos o coordenador da Polícia Militar e o coordenador do bombeiro, e o Coronel Adelso era o coordenador. E, por fim, antes de ir para a reserva remunerada, foi comandante e diretor de ensino da Escola de Formação de Praças da Polícia Militar, que já foi Cefap, passou por EFAP e voltou hoje a ser Cefap novamente, né? Na sua formação acadêmica, tem uma listinha já um pouco maior, mas resumida também. Como advogado é bacharel em Direito, bacharel em Segurança Pública,
e fez os cursos CAO-CSP, curso de aperfeiçoamento de oficiais e curso superior de polícia, hoje o CESP e CEGESP. Especializações: psicotécnica militar, pelo Centro de Estudos de Pessoal do Exército Brasileiro, curso de capacitação gerencial avançada pelo convênio UFBA, Polícia Militar da Bahia, curso de preparação para intervenção em situação de desastres e calamidades, um programa de cooperação ibero-americana na cidade de Madrid, Espanha, curso de mobilidade urbana também em Madrid, Espanha, curso de ecologia e meio ambiente do Pantanal do Mato Grosso do Sul pela Universidade de Nova York em parceria com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, e obteve, né, uma experiência ímpar que ele, junto com o nosso saudoso coronel Siegfried, né, Frazão, Kaiser de Frazão, esteve no Chile, nos Carabineiros do Chile. Ele obteve lá pelo Instituto Superior de Ciências Policiais Carabineiros do Chile o título de oficial graduado em Ciências Policiais, o título de licenciado em Administração Superior de Carabineiros, o diploma de tradutor e intérprete espanhol-português, diploma no Programa de Cooperação Internacional do Governo do Chile para policiais uniformizados. Ou é só polícias uniformizadas, né, coronel? Aqui é... Polícias. Polícia... Uniformadas. Uniformadas, né? Estava aqui de difícil leitura, aquele eu tentei adivinhar, fiz a adaptação. Coronel, sem maiores, né, tomar mais o tempo dos nossos assistentes, a palavra é do senhor, estaria aqui assistindo como os demais. Boa noite a todos, meu cordial abraço a todos quantos abdicaram do seu momento de lazer para estar presente a essa magnífica iniciativa da Força Invicta, tão bem conduzida pela sua assessoria jurídica na figura do nosso querido Major Wildson, e pedindo desculpas e muitas pela interrupção. Sou extremamente disciplinado quanto a horários e hoje, infelizmente, a situação não convergiu como eu gostaria, nem como o Wildson, e lhe tomamos mais de 15 minutos, ou quase 20 minutos, então. Eu acredito que devo, em respeito a esse tempo que lhes tomei, abreviar um pouco a nossa locução e, com o meu agradecimento pelo convite, pela tolerância de todos, dar início à nossa fala. E, Wildson, eu gostaria de começar a falar sobre corregedoria e sua importância para a segurança pública, trazendo e tornando presente a todos aqui a necessidade básica de associarmos a fiscalização exercida pela corregedoria sobre os homens que nós recrutamos para entregar segurança pública à comunidade a quem servimos. Poucas instituições no nosso país têm a responsabilidade macro que têm as polícias militares para, com a garantia esculpida nos artigos 5º e 6º da Constituição, muito fundamentalmente o artigo 5º, com os direitos e garantias fundamentais, que exigem de todos os órgãos de governo, todos os órgãos de Estado, uma prestação de serviço ímpar, em busca de tornar esta uma nação efetivamente harmônica e em paz, com a garantia da sua segurança pública, para desenvolver todo o seu potencial humano e todo o seu potencial de trabalho. Então, eu parto do princípio de que a Polícia Militar tem que ter muito cuidado, e um cuidado extremado, quando pensa em recrutar seus quadros, quando ele vai buscar nessa sociedade a quem ele vai servir, homens que estejam efetivamente comprometidos com o perfil profissiográfico que nós tornamos presentes para eles, candidatos, a ingressarem no sublime serviço de prestar à comunidade um serviço da complexidade que é a entrega de segurança pública e de paz social. Então, além desse recrutamento, torna-se mais complexo ainda buscar no todo, selecionar dentro desse todo, aqueles elementos que tenham efetivamente motivação para que possam servir a essa instituição. E nesse sentido, implica em a gente buscar pessoas com perfil profissiográfico em onde se estabeleçam competências, habilidades e atitudes necessárias para que a gente tenha um quadro
efetivamente apto a receber treinamento e, eventualmente, ademais desse treinamento, ser inserido efetivamente no contexto de prestação de serviço de segurança pública à comunidade. Ora, toda essa caminhada de recrutamento, seleção, treinamento, inserção do policial militar no serviço propriamente dito, implica necessariamente que estejam preenchidos cerca de mais ou menos 102 competências que a Secretaria Nacional de Segurança Pública exige de um policial militar. Ora, não são poucas, 102 competências a serem trabalhadas em um único homem para que possa entregar à comunidade o serviço que dela todos esperam, garantir o seu sono e fazer com que o seu dia seja harmônico, infeliz e em paz. Ora, a efetivação desses homens deve percorrer um período de 2 anos de avaliação continuada, quando ele, então, é efetivamente considerado apto, quando ele é considerado pronto para o serviço e incorporado em caráter definitivo à instituição. Até lá, é um trabalho de acompanhamento sequencial psicológico que, a partir do momento do recrutamento e da seleção, deve estar presente concomitantemente com todos os outros instrumentos de que se deve valer o Estado para assegurar-se, para assenhorar-se de que aquele quadro que ele incorpora ao estamento policial militar está efetivamente qualificado para a entrega desse serviço. Bom, na prática, é uma dificuldade muito grande, porquanto as previsões orçamentárias e os momentos próprios para esse recrutamento e seleção nem sempre se oportunizam de acordo com o planejamento interno da instituição, posto que depende de intervenção externa de Secretaria de Estado, que devem planejar o desembolso de recursos e quando esses recursos podem ser desembolsados para se agregar esses quadros. Ocorre, então, que a Polícia Militar, quase sempre, em que pese haver criado os seus batalhões de ensino e instrução, subordinados ao Cefap, para formar em todos os rincões do Estado quadros que efetivamente venham em conta dessas necessidades, tem a dificuldade de fazer isso de maneira harmônica e planejada. Então, não se sabe quando vamos recompletar para recompletamento de quadros e quando vamos ter esses homens entregues para acompanhamento sequencial que nos habilite a dizer que estão efetivamente aptos ao serviço, posto que a necessidade da entrega desse serviço é imperiosa, ela não para, ela urge, ela está sempre para amanhã, porque o efetivo previsto nunca consegue ser preenchido. Mais a mais, o quadro da educação no nosso país gera uma certa preocupação em que pese todos os esforços governamentais nessa direção para que possamos ter brasileiros, para que possamos ter compatriotas efetivamente formados muito mais além do entendimento que se pretende ter quando se entrega a formação ginasial. Hoje nós temos quadros que nos assustam a partir dessa inteligência ou desse conhecimento, que a gente chama de analfabetos instrumentais, eu diria. São quadros de homens e mulheres que são formados no nosso país a partir de informações de currículo que não são entregues na sua qualidade e na sua presteza adequada, formando um expressivo segmento de titulares de diploma de 1º e de 2º grau que sequer conseguem fazer a interpretação de um texto corretamente ou de identificar a mensagem contida em uma determinada obra, traduzindo isso para uma realidade concreta. Ele vive sempre em uma fantasia e é nessa fantasia que nós, integrantes das polícias militares, temos trabalhado hoje, e já desde muito tempo, na busca e da melhoria dos quadros que nós internalizamos. E por que fazemos isso? Porque se não selecionamos, se não treinamos, se não entregamos à comunidade homens comprometidos com os valores que foram instituídos, né, em suas competências e habilidades, certamente nós vamos ter desvios de comportamento que em muito comprometerão a imagem que deve ter a instituição policial militar perante a comunidade de um guardião da sociedade, daquele que vela pelo seu sono.
àquele que está 24 horas diuturnamente pronto para intervir e servir. Bom, em sendo essa proposta, sabemos que nem sempre tem sido proporcionado à Polícia Militar fazer esse trabalho no nível qualitativo desejável e que ela conhece por demais. Ao contrário, ela se adapta às circunstâncias de momento, faz ingressar nos seus quadros, dentro do recrutamento de seleção, pessoas que, em razão dessa massa grande de desempregados que tem no país, por não terem a capacidade de ocupar cargos no mercado de trabalho, por vezes abdicam de qualidade de entendimentos, de aprendizado superior e ingressam em nossos quadros sem que efetivamente estejam vocacionados ou motivados para assim fazer. O que implica necessariamente em sucessivo desvio de comportamento, porque fogem àquela curva de Gauss. Eles não estão nem antes, nem depois, e não se inserem naquela faixa de normalidade que interessa a todos nós. Ou eles estão com maior capacidade ou com menor capacidade. Mas como urge a necessidade de preenchimento de quadros, nós pretendemos, às vezes, ter a pessoa mobiliando um quadro, porque não temos condição de buscar a seleção adequada que tanto queremos. É nesse momento, é nesse sentido, que depois de 38 presidentes e 7 constituições, o Brasil entrega para nós uma Constituição com mais de 250 artigos e que faz chegar aí o aparato de segurança pública, e aí são todos os órgãos dele integrantes e interoperantes, a responsabilidade de garantir essa paz social. Bom, todos têm acompanhado pela imprensa a sequência de ocorrências, eu poderia assim dizer, que por todo o país está a assustar sistematicamente essas populações, nos seus diversos estados, nas diversas cidades. É do mero assalto ao banco, às facções criminosas, ao tráfico de entorpecente muito agravado, muito intenso, muito forte. E se impõe, então, a necessidade permanente, então, de qualificação continuada dos seus quadros, o que a nossa corporação faz continuamente nos processos de reciclagem. Até lá, as corregedorias que tiveram sua origem desde o Código de Hammurabi, no século XVIII a.C., encaminhando por Roma antiga, fazendo uma viagem pelos países latinos, aportando em Portugal e chegando até os nossos dias, na condição de que corregedoria eram aqueles corregedor, aqueles que com o que regia, que era o regente, o monarca, né, ajudava na aplicação da lei. E a quem eles se dirigiam necessariamente? Aos juízes que, em campo de primeiro grau, entregavam a justiça. Reclamações dessas atitudes chegavam a esse corregedor, que julgava dos atos dos juízes. Esse era o principal momento. No desdobramento dessas ações, o Poder Judiciário, apropriando-se disso em nosso país, fez ver a necessidade de ter em seu quadro também, em sua estrutura, a figura do corregedor, hoje eleito nos tribunais como um dos integrantes da órgão diretivo dos tribunais de justiça, juntamente com o presidente e o vice-presidente, e o corregedor em grau de importância e de responsabilidade. Por volta dos anos 2000, e essas autoridades corregedoras se encarregam de assegurar-se de que a entrega da prestação jurisdicional em todos os rincões do Estado estão sempre de acordo com o que preconizou os estamentos aplicáveis a cada uma das situações apresentadas quando da sua correição, mas muito especificamente na garantia de que essa tutela jurisdicional está sendo feita em atenção aos anseios e às aspirações do povo que ao Poder Judiciário recorre. As polícias militares, e são militares até do que dita o nosso artigo 42 da Constituição recente, elas, em um dado momento, viram-se compelidas, que são sistematicamente, a ter permanentemente a maior parte do seu efetivo exposto a toda sorte, não é, de tentações, companheiros menos acompanhados sequencialmente ou menos estruturados moralmente, por vezes, divergem do seu comportamento.
por outras, às vezes afetado psicologicamente pelas tensões inerentes à atividade, também tergiversam no cumprimento de obrigações regulamentares. Se, por um lado, se indica a área de serviço médico e social de acompanhamento, por outro lado, quando escapa desse viés, a transgressão disciplinar precisa ser efetivamente apurada e o crime com mais rigor, todavia, uma vez que não interessa à nossa instituição dar uma carteira de identidade, dar arma, dar treinamento a um homem para proteger a sociedade e ele voltar-se contra ela. É nesse sentido que no ano 2000, a Polícia Militar criou na sua estrutura a Corregedoria. Inicialmente não integrava o alto comando da corporação, já em 2014 essa situação foi revertida e ele integra hoje o alto comando da corporação, a quem o corregedor-chefe se obriga a entregar ao comandante-geral da Polícia Militar todo o balanço das ações disciplinares empreendidas nos 40 mil homens espalhados em todo o rincão do Estado. Todas as unidades de polícia militar, que somam mais de 120 operacionais empregadas na proteção dessa sociedade, têm em seus quadros o comandante da organização com competência plena para corrigir qualquer desvio de conduta administrativo, disciplinar ou criminal praticado eventualmente por um dos seus quadros. O corregedor-chefe tem a obrigação de, junto a esses homens, certificar-se de que essa prática é uma realidade e instrumentalizar o comandante-geral da corporação para que, de posse dos dados aferidos, junto aos órgãos edificadores das políticas públicas aplicadas à Polícia Militar, tornar uma realidade os anseios emergentes dessas ações de correção. Tem sido duro, tem sido forte a ação da Polícia Militar nesse sentido, corta na própria pele. Não raro, a imprensa noticia desvio de comportamento e não tergiversa a Polícia Militar e imediatamente, e está o nosso coronel corregedor-chefe, com quem tive hoje a felicidade de conversar um pouco antes desse nosso encontro, a me afiançar das ações contundentes levadas a efeito no desvio de comportamento, chegando a dizer-me que hoje nós temos 3 oficiais capitães afastados do serviço ativo, recolhidos a presídio por força de prisão preventiva decretada em derredor de práticas delituosas por eles cometidas. Ora, o número de praças é muito mais elevado e aguardamos então, com uma interface muito bem realizada por parte da nossa corregedoria, nesse atuar com o Ministério Público, que é também o órgão de controle externo da nossa atividade, não é? A fazer com que essa resposta pronta à comunidade externa ao público e internamente, para que, pelo exemplo das sanções aplicadas, inibam eventuais comportamentos de outros a assim proceder. Essas corregedorias, tendência de se tornar muito mais fortes, muito mais contundentes, com a edição do nosso Código de Ética, que está em vias de ser aprovado pela Assembleia Legislativa, tão logo aporte, posto que é uma mensagem governamental que interessa e em muito a nossa instituição, para que a lisura do nosso comportamento no recrutar, selecionar, treinar, empregar, fiscalizar, acompanhar e também corrigir eventuais distorções seja uma realidade presente e cada vez mais atuante, de modo a que esse estamento da segurança pública proporcione à comunidade a credibilidade que deve ter nesse órgão que defende seus interesses em todos os instantes, em todas as oportunidades. Eu me alonguei um pouco nessa fala, aceleradamente, meu amigo Hildson, senhores e senhoras, em razão do tempo que lhes tomei por situação absolutamente involuntária. Acreditamos que uma corregedoria forte torna mais forte ainda a instituição policial militar, muito mais digna de credibilidade por parte da comunidade, porque é a ele a quem servimos como nossos senhores e nossos dirigentes maiores, é a vontade popular ali representada, e corrigir condutas, e estar permanentemente atento a esses desvios de comportamentos, fazendo com que os remédios adequados sejam aplicados, é um imperativo que os comandos gerais da corporação e seus oficiais
e muito especificamente para o seu órgão corregedor, tem como premissa básica tornar presente a todos nós. Wilson, eu alonguei-me um pouco, como disse, aceleradamente nessa visão. Haveria muito mais que tergiversar, que conversar, mas o tempo urge, eu tenho certeza todos têm atividades. Percebo que alguns companheiros aí dos cursos do CEGESP, do CESP aqui estiveram, foram porque tem aula amanhã, outras atividades. E aqui eu fico, meu amigo, disposto às suas intervenções ou dos companheiros para eventualmente contestar, responder a qualquer indagação que julgarem oportuna realizar. Coronel, em primeiro lugar, mais uma vez, o nosso muito obrigado, né, pela palestra desta noite. Fazer aqui alguns agradecimentos, o senhor já mencionou aí, agradecer ao Coronel Augusto Magnavita, Coronel Roberto Guimarães, Coronel Celso Couto, Tenente Coronel Hilberto Rego, também aqui eu vi aqui o Coronel Barbosa Neto, também foi corregedor nosso. Corregedor também. Sim, os majores Ronivaldo Pontes, Major Dequex, Tenente Coronel Augusto Nobre, Menezes Filho, está aqui, trabalhou com o senhor. A doutora Isabel Adelaide, que nos abrilhantou também com sua palestra aqui sobre o controle externo das polícias militares pelo Ministério Público. Né? Fui presente com ela, Sim. Querida amiga, quem tenho muito respeito e admiração. Viu? Então, uma saudação para ela. Então. Isso, está aqui prestigiando o senhor. As doutoras Jaqueline Salles, Luana Machado, doutor Yasmina Aras, doutor Kleber Freitas, doutor Matheus Coutinho, Coronel, e aqui o Coronel Guimarães falou aqui, né, deixou aqui a mensagem para o senhor, que o senhor é uma grande referência, né? Todos nós sabemos disso. E o Tenente Coronel, se eu falei, eu falo novamente, se eu não falei, eu falo agora. Nosso presidente do CONDEL, Conselho Deliberativo, o Tenente Coronel Hilberto Rego, parabeniza também aqui pela escolha do entrevistado do senhor e parabeniza aqui o senhor por essa noite. Obrigado. Coronel, eu também não vou aqui alongar, vou fazer apenas aqui uma pergunta, assim, uma ou duas, reflexão, né? Meio que pergunta, meio que reflexão. Eu digo isso porque comecei a trabalhar na corregedoria durante o serviço ativo, um pouco antes da chegada do senhor, né? Nos idos de 1998, e o alcancei como, né, meu corregedor-chefe de 1999 até o ano de 2000. E observei algumas situações. Temos trabalhado aqui ao longo dessas nossas terças jurídicas e também lá no Café Jurídico, projeto da FENEM Instituto Brasileiro de Segurança Pública, do qual nós fazemos parte. O senhor chegou primeiro, né? Mais uma vez, eu cheguei logo em seguida. E assim, temos trabalhado com um tema que nos é um grande desafio. Lá, não vamos falar aqui novamente dele, já encerramos, tanto na terça jurídica como no café jurídico, que é o termo circunstanciado de ocorrência, né? Ou seja, aqueles que é justamente para o enfrentamento das situações, das infrações penais de menor potencial ofensivo. Pronto. Mas nós sabemos também, no caso corregedoria, a corregedoria ela tanto faz as apurações, como o senhor bem disse, nas três esferas, sobretudo na esfera criminal e na esfera administrativa. Na esfera criminal nós temos os crimes comuns, nós temos os crimes militares. Hoje, com a atualização do Código Penal Militar, hoje quase todos os delitos eles são, né, crimes militares. Né? É só compulsar ali o artigo 9º para poder verificarmos, por óbvio que precisamos ter um militar da ativa. Não é o militar da reserva ou reformado, ele só comete o crime militar se ele estiver numa área sob administração militar. Então nem todo o delito cometido por um militar ele será crime militar, precisa, né, tem a circunstância do artigo 9º, e aqui o recorte na parte realmente administrativa. Então nós sabemos que nós temos os desvios de condutas, os grandes e os pequenos desvios de condutas. Lá na nossa época, Coronel, os desvios de condutas, nós nos assombrávamos, mas se formos olhar hoje, éramos felizes e não sabia, né? Imagino. Isso, éramos felizes. Imagino. O senhor foi corregedor-chefe ali, salvo engano, o nosso corpo de relatores, eu acho que nós éramos no máximo 7, né? 7, 8 relatores, né? Então, se tanto. Isso. O senhor foi que deu início àquela obra que hoje nós temos aquele prédio anexo,
que hoje não comporta mais. Então, para aquele momento, era mais do que o suficiente, hoje já não dá. Tanto que logo após foi implementado o serviço de home office para os relatores, justamente para sobrar salas para as comissões processantes, para poder fazer esse acompanhamento, essa fiscalização para e passo. Temos que lembrar também que corregedoria não é só disciplina, é justiça também. Temos que lembrar que é justiça e disciplina. Então, é o conversar com o militar, é o elogiar também. Então, aí, assim, dentro disso, eu pergunto ao senhor, como fazer, né, dentro desse viés, né, ou seja, o acompanhamento dos pequenos desvios de conduta, que nós sabemos que aqueles pequenos desvios de condutas que não é de pronto, né, verificado, como na nossa época lá isso, na nossa época se fazia muito bem, né? É o que? Chegar, conversar com o militar, uma admoestação, né? Um ouvir, na maioria das vezes um ouvi-lo, ele ser ouvido, já faz inibir aquela reiterada prática, não só o efeito, como eu sempre falava, pedagógico, desculpem, pedagógico direto, mas o indireto, ou seja, o militar, quando ele vislumbra, ele está sendo fiscalizado, mas na verdade aquela fiscalização que é feita, né, aquela correção de atitude que é feita em um militar, ela reverbera em todos os seus pares que ali circundam para poder continuar naquela postura, né, adequada de um militar. Então, dentro disso, o senhor, aí eu vou fazer aqui uma pergunta, o senhor seria favorável, né, à utilização, aqui falando, nós aqui como pesquisadores agora, não estamos mais no serviço ativo, já podemos fazer uso disso, né? Fica aí para o nosso comandante, o Coronel Paulo Coutinho, nosso corregedor, o Coronel Augusto César Magnavita. O senhor seria favorável à utilização do termo de ajustamento de conduta, né, para aqueles pequenos desvios? Eu falo pequenos desvios, é um atraso, é uma falta ao serviço, não falo dos graves desvios de conduta que eles inviabilizam até, eles ferem o pudor policial militar, ele é justamente completamente o contrário, diverso daquilo que ele jurou defender. O senhor seria favorável ou não, ou seria algo a se estudar? Veja como eu penso. O militar estadual, ele está adstrito a normas cogentes, não só de caráter administrativo, mas além do Código Penal Militar, ele também tem aplicabilidade de toda a normativa penal e processual aplicável ao mundo civil, quando na condição de militar ele não se encontra na prática de um determinado delito. Ele é modelo de imitação. Dele se exige, como disse antes, 102 competências e habilidades para exercer essa atividade. Tolerar, para mim, um desvio de comportamento, por menor que seja, sem dar a ele, não é, o consectário devido, sem aplicar a ele o consectário devido previsto legalmente, não é? Eu penso que esse termo de ajustamento de conduta para o militar não tem adequabilidade, não se aplica. Entendo que ele, conhecedor que é da responsabilidade que tem para o exercício da sua atividade, e tem, com toda a gama de informações que lhe é transmitida quando ele transita do mundo civil para o mundo militar, dele se exigindo um comportamento completamente distinto daquele que do mundo civil lhe era facultado, o ajustamento desse comportamento não pode ser tergiversado em absoluto. Acho que a aplicabilidade das normas aplicáveis a tempo e a hora, na sua justa medida, analisando-se os agravantes e os atenuantes e a aplicação, a dosimetria da pena sendo adequadamente postulada, é uma situação que se impõe. Então, particularmente, eu não vejo esse termo de ajustamento de conduta no âmbito das polícias militares como tolerável, como aceitável. Aqui também manda uma mensagem para o senhor, Coronel Salomão.
né? Ah, Isso, manda meu aqui. comandante, meu ex-comandante. Isso, está aqui. Prazer ouvi-lo. Mandando aqui um forte abraço para o senhor. Deixa eu ver se tem Bom saber. deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para o senhor. Não tem aqui pergunta. Coronel, pelo avançar... Avançamos na hora. Pelo avançar da hora, não pelo tempo de live, porque, né, ele foi o adequado, né? Mas pelo avançar da hora, pelos problemas de ordem técnica que enfrentamos no início. Também. Né? Gostaria de agradecer, em nome da diretoria executiva da Força Invicta, né, ao nosso associado, Coronel Adelso Guimarães de Oliveira, pela participação de hoje, pela brilhante palestra de hoje. Agradecemos ao senhor e convidamos a todos que se fazem presente na noite de hoje para na próxima terça-feira, lá no Café Jurídico, né, promovido pela FENEM, o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, mais uma vez ouvir o nosso Coronel Adelso Guimarães de Oliveira, ao qual eu passo a palavra para as considerações finais e agradecimentos. Correia, é sempre bom a um velho policial militar, a um velho militar, voltar ao convívio com os amigos. Retroalimentação. E ser ouvido por pessoas do gabarito, dos presentes, me deixa muito mais envaidecido, me deixa muito mais feliz. Lamento ter sido objeto de constrangimento pelos 25 a 30 minutos que o defeito de operação desse que vos fala não pude ingressar a tempo e a hora para conversarmos um pouco mais e tivemos que falar tão aceleradamente sobre uma questão que me é tão cara e creio a todos que aqui vieram de igual maneira o é. Assim que, com os meus agradecimentos por terem me tolerado nesse instante, por terem sido pacientes para comigo, e com a sua anuência, eu me despeço também agradecendo penhoradamente a presença e me disponibilizando para, em sendo julgado oportuno e necessário, onde vocês necessitarem, estar presente. Obrigado a todos. Mais uma vez, nós que agradecemos a presença de todos e tenham uma boa noite. E na próxima terça-feira, mais uma vez, Coronel Adelso Guimarães de Oliveira, dessa vez agora lá no Café Jurídico, projeto da FENEM, do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Deus abençoe a todos. Assim. Coronel, um forte abraço. Obrigado, amigo. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, meus amigos.